Paz do Senhor, meus irmãos. A bênção nós podemos estar aqui novamente nesta manhã, estudando a palavra do Senhor. Quero convidar os irmãos para ficar de pé mais uma vez, para a gente orar, pedir a direção e a graça de Deus. Nós separamos uma reflexão nesta manhã sobre um assunto que às vezes eu vejo assim que as pessoas não gostam muito de falar, mas eu creio que é importante a gente conhecer, que é falar o que vai acontecer depois da nossa partida deste mundo. E isso dos dois lados, tanto para aquele que conhece Jesus, como para aquele que não conhece Jesus. O que acontece depois da morte? O que acontece quando depois passamos dessa vida? Então nós vamos fazer uma reflexão aqui sobre esse tema e vamos pedir a bênção, a direção, a graça do Senhor, entendimento, na sua palavra. Amado Deus, nós te agradecemos por esse dia, pela oportunidade de estarmos aqui na casa do Senhor e poder estudar a tua palavra. A tua palavra é viva, é eficaz, é poderosa, ela penetra o nosso interior e nos transforma, nos abençoa. Por isso nós, Deus, te pedimos que o Senhor venha nos instruir, nos revelar a tua palavra. Abre o nosso entendimento para compreender o que o Senhor tem separado para nós nesse momento. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, nós vamos fazer hoje, nesta manhã, umas considerações preliminares, sobre esse assunto, sobre esse tema, e eu planejo na próxima semana concluir. Essa é uma reflexão rápida, vamos fazer esse estudo em 2 lições e tirar as dúvidas, Os irmãos fiquem na liberdade, perguntar à vontade. Como será a vida depois da morte? Inicialmente eu quero convidar vocês para ler comigo um trecho do Evangelho de João, capítulo 14, verso 1 a 3, esses 3 versículos. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Bom, pelo que nós estamos vendo aqui na palavra, há um lugar já preparado, reservado para todos aqueles que passam da vida para a morte. É só uma questão agora de mudança de lugar. Evidentemente não se trata de um lugar físico nessa dimensão. Nós estamos num lugar que tem a dimensão de espaço, de tempo, vamos dizer assim, se está um lugar quente, frio, se está um lugar assim, de acordo com os parâmetros, físicos da Terra, se é um lugar alto, se é baixo. Nessa outra dimensão não existe não há essas referências, porque lá, primeiro, a relação ao tempo é eterno, é para todo sempre. Não há limitação de lugar. Você está aqui, você pode chegar lá em frações de segundo, você está em outro lugar. Você está num lugar onde você não está limitado pelo espaço físico, vamos dizer assim. Então é um lugar, mas não é esse lugar nessa dimensão. E Jesus disse aqui: na casa do meu Pai há muitos aposentos, vou preparar lugar. E estava aqui falando com quem? Ele estava falando aqui conosco, com seus discípulos, estava falando com aqueles que têm relacionamento com Deus. Mas, de acordo com as Escrituras, não é somente esse lugar preparado por Jesus, que esses aposentos, essa casa maravilhosa que ele tem preparado para os seus seguidores, para aqueles que creem nele, mas existe também outro lugar. Então nós vamos conhecer aqui o que a palavra de Deus fala sobre isso, mas inicialmente eu quero trazer qual é o entendimento
por exemplo, dos filósofos. Eu trouxe aqui, por exemplo, o entendimento de Sócrates. Sócrates dizia o seguinte: depois da morte, o homem é guiado pelo gênio ou daimon, que lhe orienta durante o estágio material, na direção do Hades, o reino dos mortos, onde ele será submetido ao necessário julgamento. Os espíritos aí estagiam durante algum tempo e posteriormente renascem mais uma vez no corpo físico. Esse é o entendimento do grande filósofo Sócrates. Ainda de acordo com a filosofia de Sócrates e Platão, que foram grandes nomes na filosofia, eles dizem o seguinte: a morte somente é capaz de aplacar o nosso corpo físico, mas a alma, ou ainda a essência, que é a essência de cada ser humano, permanece, mesmo após a morte. Esse é o entendimento da filosofia, né? Eu estou trazendo aqui dois grandes filósofos que nos dá assim o seu parecer dentro dessa área aí sobre a vida depois da morte. A doutrina do Espiritismo. Como é que é na doutrina do Espiritismo, dos espíritas? Para o Espiritismo, a morte não é o fim da vida, porque apenas o corpo físico é que perece. O espírito, por sua vez, retorna ao plano espiritual, continuando a viver e planejando o seu retorno à Terra. A doutrina espírita ensina que há a reencarnação. A pessoa, quando morre, na verdade, ela não morre, o espírito desencarna. Então, esse termo desencarnar é muito comum na doutrina espírita. Afinal, quando o corpo morre, o espírito que estava ligado àquele corpo só passa para outro lado do mundo espiritual. Então, de acordo com a doutrina espírita, há aquele entendimento de que realmente passa por um outro plano. Não é mais um plano tridimensional como nós vivemos, né? Mas é uma outra dimensão. E eles chamam aqui do plano espiritual. Mas no que diz respeito às coisas que eles declaram na sua doutrina, o que a gente vai ver agora, à luz da palavra, não tem sustentação. Primeiro, como eu falei com vocês, nós vamos fazer assim algumas considerações preliminares sobre esse assunto. E, tendo dúvida, você pode perguntar. Estamos aqui justamente, você faz comentário, até alguém já falou alguma coisa diferente para você, e estamos aqui para poder esclarecer essas dúvidas aí, as dúvidas à luz da palavra. A Bíblia fala que as coisas reveladas pertencem a quem? Nós. Pertence a nós, aos homens. Mas as não reveladas? As não reveladas pertencem a Deus. Então, aquilo que nós temos de revelação, de acordo com as Escrituras, nós podemos comentar. Existe muita conversa e muita ficção a respeito desse tema. Há muitas ilustrações que as pessoas fazem, as pessoas imaginam muitas coisas. E, é claro, é perfeitamente lícito. As pessoas têm curiosidade, fazem fantasias a respeito da vida após a morte, né? Que é um mistério para muitas pessoas. Mas há coisas que a Bíblia nos revela, há coisas que a Bíblia declara para nós. E aí nós não precisamos viver no campo da fantasia. Nós podemos sim imaginar coisas, mas eu sempre busco isso, aquilo que está aqui, nas Sagradas Escrituras, porque ela revela a verdade. E aí nós não vamos ser enganados, né? Já imagina você passar a vida toda nessa dimensão, com uma expectativa de que depois que você morrer nessa dimensão, você vai alcançar alguma coisa diferente daquilo que a palavra de Deus nos mostra. Então, para você não ser frustrado, eu quero ler com vocês aqui, primeira consideração: não há retorno para esse plano terreno depois da morte. Vamos ver o que a Bíblia declara aqui para nós. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo,
assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos, e aparecerá a segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. As Escrituras declaram para nós que o homem vai morrer uma só vez. Não existe possibilidade dele morrer, passar por um outro plano, a doutrina espírita fala que ele passa para o plano espiritual. Tá certo, todos nós somos espíritos que habitamos num corpo e temos uma alma, que é nossos sentimentos, as nossas emoções. A alma e o espírito é aquela parte imaterial do nosso ser. Nós já estudamos aqui, numa ocasião, sobre esse tema. Está gravado lá no nosso canal do YouTube da igreja. Você pode conferir lá sobre esse estudo que fizemos. Mas passar para o plano espiritual e depois eu ter a possibilidade de retornar, nascer num outro corpo, numa outra pessoa e morrer novamente, não existe essa possibilidade. Não há essa possibilidade. Depois que passamos pela morte, passar para essa outra dimensão, aí é aguardar o juízo, aguardar o julgamento. Nós vamos ver, assim mais adiante, que aqueles que nascem em Cristo Jesus não passarão pelo juízo no sentido da decisão de ocupar o lugar eterno ao lado de Deus, ou de ser lançado num abismo junto com Satanás e todos os seus anjos. A palavra de Deus fala sobre isso. Nós vamos passar, na verdade, aqueles que nascem em Cristo, que morrem em Cristo Jesus, eles passarão pelo julgamento, mas o tribunal para receber os seus galardões. Alguns vão ser premiados. Nós vamos ver isso mais adiante. Agora, aqueles que não receberam a salvação, não tomaram uma decisão nesta vida de crer no Salvador, naquele que pode livrar a gente da condenação eterna, do juízo eterno, esses estarão diante do grande trono branco do Senhor e passarão todos pelo juízo de Deus, pelo juízo final. Bom, vamos ainda trazer uma outra consideração aqui. Alguns espíritas utilizam as passagens bíblicas para sustentar as suas doutrinas, né? Não, está escrito na Bíblia. Quero só lembrar aos irmãos que na doutrina espírita, ou entre os espíritas, eles não adotam a Bíblia como um único livro de regra, de fé e prática. Eles têm outros livros. O principal livro que os espíritas utilizam é o livro dos Espíritos, que é um livro escrito com base nas experiências que eles tiveram de pessoas que viveram as suas, vamos dizer assim, experiências espirituais, e deixou ali registrado o livro dos Espíritos. Portanto, a Bíblia não é a sua, vamos dizer assim, o parâmetro para poder avaliar se uma coisa está certa ou está errada. E nós temos a Bíblia Sagrada como um livro que foi inspirado por Deus e deixado para nós julgarmos, para discernirmos o que é certo, o que é errado. Os irmãos compreendem? Amém? Então, vamos ver aqui alguns exemplos que são citados nas Escrituras, que eles muitas vezes utilizam para poder, vamos dizer assim, validar aquilo que eles ensinam. Uma dessas passagens é falar a respeito de João Batista. Lá em Mateus, no capítulo 17, no verso 11 a 13, já entre os judeus havia aquela expectativa da volta do Elias. Alguém pode me lembrar aqui o que aconteceu com Elias? Elias morreu? Foi trasladado. Elias não morreu. Elias foi trasladado, foi arrebatado por Deus para essa dimensão espiritual. Ele nem passou pela morte. A Bíblia mostra lá para nós
e foi testemunhado por outras pessoas, por várias outras pessoas, aliás, principalmente por seu sucessor Eliseu, né? Mas a Bíblia mostra para nós como aconteceu o traslado de Elias, e está nas Escrituras também relatado que um dia, antes do grande e terrível dia do Senhor, haveria o aparecimento, haveria o retorno de Elias. E vamos entender isso daqui. Agora, em Mateus 17:11 fala assim: então Jesus respondeu: de fato, Elias vem restaurar todas as coisas. Mas eu lhes digo, Elias já veio, e eles não o reconheceram, mas fizeram com ele tudo o que quiseram. Da mesma forma, o Filho do Homem será maltratado por eles. Então os discípulos entenderam que era de João Batista que ele estava falando. Então, lá, desde aqueles dias da caminhada de Jesus, as pessoas comentavam que que João Batista, né, de acordo com o que Jesus declarou, era o Elias encarnado. Ou seja, é como que o espírito de Elias, que já estava nessa dimensão espiritual, tivesse agora retornado e nascido na pessoa de João Batista. Isso é que eles ensinam. Ele fala assim, o próprio Jesus declarou isso, que Elias já veio, e as pessoas não perceberam, e os discípulos entenderam isso, que ele era o Elias que havia de vir. João Batista era o Elias que havia de vir. Na verdade, isso está baseado na profecia de Malaquias, pois Malaquias, lá no capítulo 4, verso 5, diz assim: vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. Malaquias havia profetizado, por isso que os judeus aguardavam o aparecimento de Elias. Mas como é que foi isso? Será que Elias reencarnou na vida de João Batista? Seria uma contradição da palavra, né? Se a palavra de Deus fala que a pessoa não pode, só morre uma vez, mas aí vem aquele e fala assim, mas Elias não morreu. Elias simplesmente foi transladado, ele foi levado para uma outra dimensão. Então eles argumentam isso de maneira muito forte. Agora, vamos entender o que a Bíblia está querendo dizer quando Elias já veio. Ou o que a Bíblia está querendo dizer quando falou que Elias viria primeiro. O Evangelho de Lucas, o próprio Jesus esclarece isso. Aliás, o anjo do Senhor esclarece a Zacarias, o pai de João Batista, o que iria acontecer com o nascimento de João Batista. Veja lá em Lucas 1,17, o que o anjo do Senhor disse a Zacarias: e irá adiante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais aos seus filhos, e aos desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. O que o anjo do Senhor disse? Ele irá, está falando aqui do filho que havia de nascer, está falando de João Batista. Ele irá adiante do Senhor no espírito e no poder de Elias. Sabe o que quer dizer isso, no espírito e poder de Elias? Ele estaria indo na mesma virtude, na mesma unção, na mesma autoridade que Elias tinha. É isso que quer dizer. Elias não foi um grande profeta lá do Antigo Testamento? E que resistiu duramente, principalmente ao rei Acabe e as suas mazelas e tudo aquilo que ele estava fazendo naquela ocasião, juntamente com a mulher dele, Jezabel. E ele falava com ousadia. Deus operou grandes sinais e maravilhas através de Elias, por causa do poder e da autoridade que Deus o concedeu. Eu pergunto,
João Batista operou algum milagre? Vocês viram João Batista nas Escrituras fazer e realizar algum milagre como Elias fez? Mas ele tinha a mesma unção, o poder e a autoridade como tinha Elias. É isso que as Escrituras estão falando. Ele ia no mesmo propósito, na mesma intenção, preparar o povo para o momento de se encontrar com o Senhor. A mensagem de João Batista era: arrependei-vos, porque é chegada a vós o reino dos céus. Jesus estava chegando. Jesus, que nasceu 6 meses depois, depois de João Batista, foi justamente aquele que foi justamente para preparar as pessoas para aquele encontro com Jesus, que estava ali chegando, e Jesus ia estar completando a obra, oferecendo-se a si mesmo como sacrifício para a redenção de todo aquele que nele crê. Então, quando a Escritura fala lá que Elias viria primeiro, está falando que ia se levantar um profeta semelhante a Elias, com poder e autoridade como tinha Elias. Por isso que Jesus declarou: Elias já veio e vocês nem prestaram atenção no que ele estava falando. Os irmãos entenderam? Oi? Exatamente. Por isso, irmãos, que a gente tem que buscar o entendimento das profecias à luz da própria palavra. A palavra de Deus esclarece a própria Bíblia. Ela dá esclarecimento para a gente. Nós temos aqui estudar com ela como um todo. Por isso nós incentivamos tanto as pessoas a buscar a Deus, a meditar na sua palavra, porque ela vai trazer esclarecimento. E aqui num outro texto, no Evangelho de Lucas, aqui está o esclarecimento. Ele irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias. No espírito e no poder de Elias. Ou seja, na mesma unção e na mesma autoridade de Elias. É isso que as Escrituras querem dizer. Existe uma outra passagem bíblica que também, essa aqui eles assim, como fosse a chave de ouro, né, que demonstra que realmente os mortos podem vir e falar com os vivos, o seu espírito daquela pessoa que já morreu vir falar com as pessoas que vivem ainda nesse plano terreno. Foi aquela ocasião quando Saul foi consultar a pitonisa lá de Endor, que está registrado lá no primeiro livro de Samuel. E eu quero, talvez alguns não conheçam essa passagem, mas os Espíritos utilizam isso muito. E eu quero ler aqui com os irmãos, aproveitando aí a colaboração dos irmãos ali, da técnica, Gabriel. Eu vou pedir para colocar aí o texto de 1 Samuel 28, versos 5 a 19. Eu quero ler com os irmãos esses trechos. Diz assim o texto: quando Saul viu o acampamento filisteu, teve medo, ficou apavorado. Ele consultou o Senhor, mas este não lhe respondeu nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Então Saul disse aos seus auxiliares: procurem uma mulher que invoca espíritos, para que eu a consulte. Eles disseram: existe uma em Endor. Saul então se disfarçou, vestindo poucas roupas, e foi à noite com 2 homens até a casa da mulher. Ele disse a ela: invoque um espírito para mim, fazendo subir aquele cujo nome eu disser. A mulher, porém, lhe disse: certamente você sabe o que Saul fez. Ele eliminou os médiuns e os que consultam os espíritos da terra de Israel. Por que você está preparando uma armadilha contra mim, que me levará à morte? Saul jurou-lhe pelo Senhor: juro pelo nome do Senhor, que você não será punida por isso. Quem devo fazer subir? Perguntou a mulher. Ele respondeu: Samuel. Quando a mulher viu Samuel, gritou e disse a Saul:
por que me enganaste? Tu mesmo és Saul. O rei lhe disse: não tenha medo, o que você está vendo? A mulher respondeu: vejo um ser que sobe do chão. Ele perguntou: qual é a aparência dele? E disse ela: um ancião que veste um manto está subindo. Então Saul ficou sabendo que era Samuel. Inclinou-se e prostrou-se com o rosto em terra. Samuel perguntou a Saul: por que você me perturbou, fazendo-me subir? Respondeu Saul: estou muito angustiado. Os filisteus estão me atacando e Deus se afastou de mim. Ele já não responde nem por profeta, nem por sonhos. Por isso te chamei, para me dizer o que fazer. Disse Samuel: por que você me chamou, já que o Senhor se afastou de você e se tornou seu inimigo? O Senhor fez o que predisse por meu intermédio. Rasgou de suas mãos o reino e o deu ao seu próximo, a Davi. Por que você não obedeceu ao Senhor, nem executou a grande ira dele contra os amalequitas? E ele faz isso a você hoje. O Senhor entregará você e o povo de Israel nas mãos dos filisteus. E amanhã você e seus filhos estarão comigo. O Senhor também entregará o exército de Israel nas mãos dos filisteus. Na mesma hora Saul caiu estendido no chão, aterrorizado pelas palavras de Samuel. Suas forças se esgotaram, pois ele tinha passado todo aquele dia e toda aquela noite sem comer. Aqui é o texto que muitos espíritas utilizam, porque isso aqui é uma verdadeira sessão espírita. É uma verdadeira, vamos dizer assim, demonstração do que ocorre muitas vezes no espiritismo. As pessoas que vão lá para consultar os mortos, consultar os espíritos, não só mortos, mas consultar os espíritos. Eles não falam de pessoas mortas, né? Que vão consultar os desencarnados. E na verdade, eu quero aqui salientar algumas coisas assim. Primeiro, quando a mulher invocou o espírito, ela viu subir do chão um ser. E esse ser que ela viu subir é quando Saul perguntou: como é esse ser? E ela descreveu a forma como ele estava aparecendo. Saul julgou ser Samuel. Há outras versões que ainda fala assim, que ele entendeu que era Samuel. As pessoas têm às vezes a imagem, a ideia de um demônio com chifres e rabinho, né? Mas o demônio ele pode se transfigurar na pessoa mais linda do mundo, num homem bonito ou numa mulher bonita. Pode se transfigurar também numa pessoa de umas vestes brancas, com asas bonitinhas, abanando sobre a sua vida, e você vai dizer: estou vendo a figura de um anjo de Deus. A Bíblia diz, atenção irmãos, a Bíblia diz que Satanás pode se transfigurar num anjo de luz. Ele pode fazer o que ele imaginar, porque ele vive numa outra dimensão, não na nossa. Por isso é importante a gente entender isso. Segundo, a palavra que esse suposto Samuel trouxe veio viciado de vários assim, problemas, de vários erros. Primeiro, se Deus não queria falar com Saul, nem por profetas, nem por sonhos, nem por Urim. Urim era uma peça que os sacerdotes usavam sobre o seu peitoral, que eles faziam para saber a vontade de Deus. Eles lançavam sortes. Era como se fosse assim, um dado que eles faziam perguntas ao Senhor e jogava aquilo ali para saber a vontade de Deus. E essa peça só quem podia usar eram os sacerdotes, que eles usavam sobre as suas vestes sacerdotais, chamado de Urim. Então eles consultavam muitas vezes a Deus através desse instrumento,
que era lícito para o sacerdote usar no seu tempo, de acordo com as regras e a lei que o Moisés tinha dado para os judeus. Então Deus não queria falar com ele de forma alguma. Como que Deus então iria falar através de um morto? Como é que Deus ia utilizar uma pessoa que já morreu para falar com Samuel com quem ele não queria falar? Saul já havia sido rejeitado pelo Senhor por causa do seu pecado, por causa do seu erro. Ele foi obstinado, foi rebelde. Na época que Deus estava dando a ele oportunidades, ele resistiu tanto à palavra do Senhor, e o último evento que o Senhor tomou a decisão de rasgar o seu reino, dividi-lo e dar ao seu companheiro, que foi a Davi, porque Davi era alguém que, segundo o coração de Deus. Nessa ocasião, Deus havia mandado ele para a guerra e destruir totalmente os seus inimigos, os amalequitas. E ele desobedeceu deliberadamente ao Senhor. Ele não fez o que Deus tinha pedido para ele fazer. E quando ele retornou, aí Samuel, naquela ocasião, ainda vivo, trouxe para ele a palavra do Senhor. Que barulho é esse que eu ouço de gado, de ovelhas e esses animais? Eu trouxe aqui dos amalequitas o melhor para nós dedicarmos e servirmos a Deus em sacrifício. Então Deus falou para ele: mais importa obedecer do que sacrificar. E ele falou nessa mesma ocasião que a rebelião é como o pecado de feitiçaria. A pessoa que se torna obstinado para resistir a Deus, Deus considera como uma feitiçaria. Veja só como é grave o pecado de rebelião. E Deus resistiu terrivelmente. E então tirou a unção e o poder que tinha sobre Saul, e agora separou para que Davi fosse o escolhido dele fosse o rei de Israel. Então, desde essa época, Deus não falou mais nada com Saul. Ele não estava a fim de obedecer. Por que Deus vai falar se você não está a fim de obedecer? Esse é um dos cuidados que a gente tem que ter. Se lembra do último estudo que nós fizemos sobre arrependimento? Um dos perigos espirituais. Deus está falando, Deus está falando, Deus está falando, mas você está resistindo, então se prepara. E por que Deus iria utilizar uma pessoa necromante que consulta os espíritos? Já que os espíritos não podem ter mais comunicação com os vivos, aqueles que já morreram, então quem é que é o espírito que está dando comunicação? Quem é o espírito que está agindo? São os espíritos decaídos, são os demônios que acompanham a vida das pessoas, entram na vida das pessoas, arruinam a vida das pessoas e procuram estar de alguma forma se comunicando com os vivos, trazendo revelações, mentiras para poder destruir a vida das pessoas. Mas o espírito lá da minha avó falou que ia acontecer isso assim assim, ou que aconteceu isso assim assim, e eu não tinha falado nada para aquela pessoa. Como é que a pessoa ia saber se não era o espírito da minha avó que estava lá falando através daquele médium, né? E aí, interessante, será que o diabo não está sabendo o que está acontecendo aí na sua vida, na vida dos outros? Ele revela tudo, ele mostra as coisas também que estão aí escondidas, porque ele está lá bisbilhotando as coisas. Ele sabe do que aconteceu. Será que o diabo não sabe o que está acontecendo lá na sua casa nesse momento? Certamente o diabo sabe. E o diabo pode chegar aí e falar coisas, às vezes, que tem a ver e coisas que não tem a ver. Ele vai falar e fazer coisas de acordo com os seus propósitos e não com os propósitos de Deus. É só para a gente ficar esperto. Como é que a pessoa vai saber? Como é que, se não fosse o espírito da minha avó, ninguém sabia, só minha avó, eu tinha confidenciado um segredo para ela, jamais alguém poderia saber. Pois é. Bom, isso aí é a primeira coisa que a gente tem que saber. Outra coisa, o que esse suposto Samuel disse que ia acontecer, não aconteceu como ele disse que ia acontecer. E se você observar,
Samuel era considerado, antes da sua morte, um profeta confirmado, porque tudo que Deus estava falando com ele acontecia. Diz aqui o texto, 1 Samuel 3, verso 19. Enquanto Samuel crescia, o Senhor estava com ele e fazia com que todas as suas palavras se cumprissem. Está aqui, ó. Então, como é que Samuel agora, esse suposto Samuel ia dizer coisas para Saul e não ia acontecer? Então veja só, uma das coisas que ele falou que iria acontecer: o Senhor vai te entregar nas mãos dos filisteus. Essa profecia ela não se cumpriu na íntegra, conforme vemos aí 1 Samuel 31, versículo 4. O que aconteceu lá? Então Saul ordenou ao seu escudeiro: tire a sua espada e mate-me com ela, senão sofrerei vergonha de cair nas mãos desses incircuncisos. Mas seu escudeiro estava apavorado e não quis fazê-lo. Saul então pegou a sua própria espada e se jogou sobre ela. Saul suicidou-se. Ele não foi morto pelos filisteus, ele não foi destruído pelos filisteus. Então esse suposto Samuel não profetizou a coisa como iria acontecer. Outra coisa, ele falou assim: todos os seus filhos estarão comigo, ou seja, vão estar lá no mundo dos mortos também. Mas a palavra mostra que nem todos morreram. Segundo Samuel, aqui ó, Samuel tinha 6 filhos e 3 deles sobreviveram. Morreram na batalha, o Jonas, Abinadab e o Melquisua. Nem todos os filhos de Saul morreram naquela batalha. E ele falou assim: os seus filhos vão estar comigo no mundo dos mortos. E não estavam. Então, diante desses fatos, o que demonstra para a gente? Quem era aquele suposto Samuel? Era um farsante. Não era Samuel. Certamente era um espírito que estava falando essas coisas para aquela mulher, mas ela transmitiu o que o espírito disse, mas certamente não era Samuel. Era um demônio, era um espírito decaído, porque os mortos que já morreram não vêm para falar com os vivos, e por essa razão estava ali uma sessão espírita de necromancia para poder consultar o espírito que eles julgam dos que já morreram, mas eles não se comunicam com os vivos. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? É importante a gente perceber que assim, as pessoas falam sobre muitas coisas, né? Eu já tive irmãos, né, com base em algumas passagens bíblicas, disse algumas coisas a respeito da morte, ou a vida depois da morte, como ensina-se que a pessoa, quando morre, vai para um determinado lugar e fica lá passando por um estágio, né, chamado purgatório, e fica ali no purgatório para purgar os pecados. Sabe o que é purgar? Alguém sabe o que é purgar pecado? Purgar é você fazer uma purificação. E como é que faz a purificação? Aí há religiões que ensinam várias coisas, né? Você tem que fazer preces por essa pessoa, você tem que acender velas, você tem que fazer trabalhos nas encruzilhadas, para você dar mais luz a essa pessoa nesse lugar, para ela entrar numa outra dimensão e aí poder gozar das riquezas eternas ou vir numa vida melhor. Um anjo do Senhor, irmãos, leva, depois que a gente parte dessa vida, leva para a gente para um lugar, e aí nós vamos na próxima semana falar exatamente sobre esse lugar. Nós falamos aqui, logo no início do nosso estudo, que era aqui considerações preliminares, mas nós vamos falar sobre o lugar aonde estão os resgatados pelo Senhor, os remidos do Senhor, e o lugar também aonde estarão os que não foram remidos pelo Senhor. Como é que são esses lugares, né?
Como é que vocês estão estudando, cara?